Além de você estar pulando, você está ensinando Samuel, Yasmin. Ai, 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 ai. Oh, benção, glória a Deus. Bom demais, né, irmãos? Por isso que Jesus falou o quê? O reino é das crianças. Nós temos que ter esse coração. Esse mês é o mês da família, implantando a cultura do reino através do quê? Da família. E, poxa, o nosso Deus é um Deus de família. Ele se identifica como Pai. E a segunda pessoa da Trindade é quem? Seu Filho, o Espírito que une essas três pessoas maravilhosas, né? Então veja, Pai, Filho. O profeta Malaquias disse que ele podia, se era para povoar a terra toda, né? Frutificar e multiplicar, ele poderia ter criado vários casais, ué. Vamos adiantar esse processo, ele é Deus. Mas Malaquias disse assim, não, ele fez um só, porque ele queria uma semente piedosa. Ele começa com família, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá, sua esposa, serão os dois, uma só carne. É um processo. Irmãos, obrigado, viu, Dudu? Então, o projeto de Deus é família. Família é a célula principal. Tudo que o diabo quer é atacar a família, desestruturar a família. Fazendo isso, obrigado, Henrique. Fazendo isso, ele desestrutura a sociedade como um todo. Toda a sociedade será desfeita. É fácil dominar uma sociedade, destrói a família. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele sempre falava sobre casas. Você vê o ministério de Jesus, ele priorizava casas. Ele amava estar em uma casa, que era a casa do seu amigo Lázaro, juntamente com Marta e Maria. Você vê que ele prioriza isso. Mês de maio será implantando a cultura do reino através da conquista de vidas. Poxa, porque não há reino de Deus sem os súditos do Senhor. Não há família sem filhos. Então, o Senhor Jesus nos ordenou para irmos, pregarmos o Evangelho, aquele que converter-se, ele será salvo. E nós precisamos disso. O apóstolo Paulo vai dizer, como é que eles vão se converter se não há quem? Se não há quem pregue. E projeto Casa de Paz é um projeto de evangelização na família. De nós irmos até as famílias da cidade. E é um projeto maravilhoso, é um método, né? Não é doutrina, não é nada disso, né, irmãos? É um método de conquista de vidas. E é um método que foi estabelecido pelo Senhor Jesus. Pastor Danilo de Ribeirão Preto, ele tem sido um protagonista nesse método, né? De casas de paz. Mas ele está baseado na estratégia de Jesus. Então, o que acontece? Ao ler esse texto aí, olha, de Lucas capítulo 10, ao meditar nesse texto, ele descobriu aí uma estratégia maravilhosa dessa conquista de vidas por meio das famílias. Diz o texto, depois disso o Senhor designou, diga comigo, designou. O Senhor Jesus designou outros 70, veja que ele já tinha feito isso com os 12. Em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, ele junta os 12 e faz isso. Aqui em Lucas ele já está com 70. Ele usa a mesma estratégia. O Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem. O que significa isso? Fossem à frente dele. Então diz o texto lá, olha só. Em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir, fossem à frente dele, em cada lugar que Jesus passaria, Jesus iria àqueles lugares. O que isso significa? Que eles foram para abrir portas. É o ministério de João Batista, preparar o caminho para que o Senhor venha. Então veja o que o texto vai dizer para nós. Lhes fez a seguinte advertência, a seara é grande, os trabalhadores poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Infelizmente, essa oração precisa ser uma realidade até os dias de hoje. A seara é grande, os trabalhadores são poucos e nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Essa é uma das primeiras estratégias que Jesus está dizendo aos discípulos. Verso 3, ide.
ele não só reúne aqueles 70, instrui aqueles 70, mas comissiona. Ele não só faz o recrutamento, a junta, mas agora ele envia esses 70, ide. E traz a eles uma advertência dizendo: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Outra instrução: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz, shalom, seja sobre esta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo o que lhes tiver, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, vocês serão sustentados. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, ou seja, tem alguém que tenha não só a porta da casa aberta, mas o coração aberto. Pastor, quem é aquele de coração aberto? É o filho da paz, que está esperando você chegar até ele, liberar uma palavra. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, que a paz do Senhor esteja sobre sua casa. Então diz o texto: essa pessoa que receber vocês, comei do que vos for oferecido. E quando vocês estiverem ali, o que é para fazer? Curai os enfermos que nela houver, e também pregue a essas pessoas, dizendo: a vós outros está próximo o reino dos céus. Quando Jesus ele passa essas instruções para os apóstolos, aqui há uma série de estratégias, de instruções que ele passa, para que eles sejam bem-sucedidos nessa tarefa. Se você vai, não está aqui no slide, né? Mas se você tem a sua Bíblia aí, você abriu a sua Bíblia, você trouxe a sua Bíblia, não confiou só na projeção, você trouxe ela física ou até mesmo no seu celular. Eu costumo às vezes ler no celular, porque ele fica com a letra maior. Você vai perceber no verso 19 do texto, do mesmo capítulo aqui, ó, mesmo capítulo 10, verso 19, que eles voltam, irmãos, com muito sucesso, sim ou não? Diz o texto que eles estavam saltando de alegria. Saltando de alegria. Foi um sucesso, sim ou não? Foi um sucesso. Poxa, mas Jesus os mandou como ovelhas no meio de lobos, mas eles ouviram as instruções. Resultado, foi um sucesso. Foi um sucesso. Porque tudo aquilo que nós fazemos debaixo da ordem do Senhor vai dar certo. Sim ou não, irmãos? Vai dar certo. Pode ter lutas, pode ter dificuldades, mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vai dar certo. Diz o texto que eles voltam com tanta alegria, eles falam assim: Jesus, os demônios se nos submetem. Hoje o Juliano orando, terminou a oração falando: repreendamos todos os demônios que possam estar resistindo cura, vidas, corações desse lugar, sim ou não, Juliano? E aí ele começou a orar contra essa resistência espiritual, esses lobos espirituais. E naquele momento a Lorraine chega para mim e diz assim: pastor, eu senti forte no coração, não escutei isso audivelmente, mas escutei alguém dando um grito de libertação, e eu acho que era uma voz de mulher. Eu tenho certeza que alguém foi liberto aqui nesse lugar. O Senhor Jesus trouxe libertação. Você recebe isso? O Senhor é poderoso. Então diz o texto que eles voltaram dizendo: poxa, os demônios se nos submetem. Nós pensávamos que só o Senhor poderia fazer isso, mas vocês fizeram debaixo da minha autoridade. Em meu nome expulsarão demônios e outras coisas mais que ele fala. Então, vocês fizeram isso debaixo da minha autoridade. Lógico que ia dar certo. Aí Jesus fala para eles, a última instrução, vamos dizer: fiquem alegres. Mas não porque os demônios se vos submetem, mas porque o nome de vocês está arrolado no céu. Sim, é verdade, eu via Satanás caindo dos céus como um raio, como um relâmpago. Mas fiquem alegres, né? Não porque vocês entraram numa batalha e foram bem-sucedidos. Que bênção, que bom isso. Mas porque vocês alcançaram, através da graça e da misericórdia de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso? Isso não tem preço, né, irmão? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Todo sucesso não substitui a salvação
em Cristo Jesus. Mas veja que eles foram muito bem sucedidos. Essa é a conclusão, né? Não está aqui no texto, aqui no slide, mas está aí no capítulo, mesmo capítulo 10, verso 19. Parece que houve um outro censo, ou aconteceu um censo em 2022, fiquei sabendo que ocorreu ultimamente um censo em 2024. 2022, o censo de Araguari era 117 mil habitantes. Me parece que esse censo está por volta de 120 mil, ainda não tive acesso a ele, eu não posso afirmar com certeza, alguém me disse isso, então, que está por volta de 120 mil habitantes. Eu procurei na internet, parece que oficialmente ainda não foi lançado. Mas entendamos que a cidade de Araguari tenha 120 mil habitantes. Foi lançado o censo também de quantos evangélicos nós temos na cidade, e foi feito isso em porcentagem. Então eu fiz a soma, e a porcentagem de 17% de evangélicos dá por volta de 20 mil evangélicos na cidade de Araguari. Não se sabe se todos esses estão frequentes na igreja, mas ao serem consultados nas suas casas, disseram: eu sou evangélico, né? Eu sou cristão, eu sou protestante, então disseram aí 17%. 20 mil de 120 mil, você tem uma população de 100 mil habitantes para ser alcançado. O Dudu pode pegar aquele jarrinho lá do olhinho da unção que a gente usa na casa de paz. Eu pedi para a Lucinéia para nós verificarmos quantos olhinhos nós temos aqui. A gente sempre, leva o olhinho, porque Jesus ensinou os discípulos quando chegarem ungir com óleo, fazendo a oração pela fé. E nós temos aqui esses olhinhos. Eu pedi para ela contar aqui os olhinhos. É bonitinho demais, né? Cada um com uma cor, que gracinha. Ela contou, aqui tem 52 jarrinhos aqui, né? É de plástico, mas como se fosse um vasinho, um jarrinho. 52. Entendamos que estivesse aqui 100 desses potinhos com óleo, e o desafio fosse 100 casas de paz. Eu quero lançar um desafio das 52 casas de paz. Nós podemos fazer muito mais. Veja que Jesus juntou 70 e os enviou de 2 em 2. Jesus teria então 35 casas no mínimo para serem alcançadas. Nós somos uma igreja que, se juntar os dois cultos, nós temos por volta entre 300 e 400 pessoas. Se nós fizermos uma somatória, vamos colocar aqui as 400 pessoas, nós teríamos no mínimo 200 casas para ser alcançadas. Mas, infelizmente, nem todos aderem, nem todos querem ter o trabalho de realizar a casa de paz, que é tão prazeroso e traz tanta alegria como os próprios discípulos dispuseram. Então vamos pensar que nós consigamos um sucesso de 52 casas de paz. E vai ser o desafio desse ano. Eu quero que nós, no mínimo, alcancemos 52 casas de paz. Quantos creem que nós podemos alcançar mais? Deixa eu ver. Eu creio, irmãos, que nós podemos alcançar mais. Se nós temos um potencial de 200, mais de 50 nós podemos alcançar. Mas vamos ficar nas 200. Entendamos juntos que nós poderemos alcançar 100. É uma estratégia que nós fazemos todos os anos, uma vez por ano. Se nós pudéssemos alcançar 100 casas, olha, uma população de 120 mil habitantes, você calcula umas 4 pessoas por casa, você teria aí no mínimo umas 30 mil casas em Araguari, entre apartamentos e casas. Provavelmente exista mais, mas vamos colocar 30 mil. 30 mil casas. E se nós fizéssemos essa estratégia todos os anos, alcançando 100 casas, você sabe quanto tempo nós precisaríamos para alcançar todas as casas da cidade de Araguari? Alguém fez essa soma? Alguém fez esse cálculo? Olha, se nós temos 30 mil casas e realizamos uma campanha de casas de paz, alcançando 100 casas, esse ano nem vai ser isso, mas 100 casas durante aquele ano, quantos anos nós precisaríamos para alcançar as 30 mil casas? Quem fez o cálculo? Conseguiu, pastor Horácio? Fez o cálculo? Não, nós precisaríamos de 300 anos, me ajuda aí, vê se é. Nós precisaríamos de 300 anos. Se eu alcanço 100 casas de paz por ano, e eu tenho 30 mil casas, quantos anos que eu preciso? Pensa comigo, vê se eu estou certo. Se eu tenho 10 anos com 100 casas, eu alcanço 1000 casas, está certo? 10 anos, 1000 casas.
Se eu pego 30 vezes 10, 300. Estou certo ou não? Estão junto comigo? Nós precisaríamos de 300 anos. Dá uma desanimada ou não, irmãos? Nós precisaríamos de 300 anos. Quantos anos tem Araguari? Quem sabe me reportar? 136. Vê se é. Cadê os pessoal que fica no Google? Deixa eu ver se é. 136. Veja que é mais do que o dobro da idade da cidade nós precisaríamos para alcançar toda a cidade. Isso é muito desafiador. O que Jesus está dizendo no texto? A seara é... Irmãos, nós muitas vezes não temos noção disso. A seara é grande. Estava vendo documentado da Segunda Guerra Mundial. E o campo, falando o campo de Treblinka, que é por volta de 800 mil pessoas. Treblinka, 800 mil pessoas foram mortas lá. E a de Auschwitz, mais de 1 milhão de pessoas. Juntando todos os campos de concentração, calculou-se mais de 8 milhões de pessoas que foram mortas. Aí foi falar isso, para nós termos uma noção, aí apareceu o estádio do Maracanã. Se você lotasse o estádio do Maracanã, precisaria ocorrer isso, eu não sei se ele me falou 40 vezes, alguma coisa nesse sentido, você ter que encher aquele estádio 40 vezes e matar todas essas pessoas cada vez que ele fosse cheio. É muita gente. Porque às vezes se coloca apenas em números, nós não temos uma noção disso. Então quando se fala do número de casas que nós temos na cidade, o tempo que nós temos, se nós fizéssemos todos os anos 100 casas, poxa, alcançamos 100 casas, pastor Carlinhos, nós precisaríamos de 300 anos para cumprir essa missão. Há uma urgência aí. Quantos entendem que há uma urgência? Há uma urgência, irmãos. Pessoas aflitas. Com certeza, isso mesmo, Ricardo falando aqui. Vamos pegar todos os 20 mil? Vamos pegar, né? Ficaria fácil, não ficaria? 20 mil, vamos pegar os 20 mil, todos ingressados. Nós temos 10 mil, né? São em dupla. Jesus falou, não vá sozinho. Sempre de 2 em 2. Aí daria 10 mil, 3 anos, fecharia. Não é verdade? 10 mil, 30 mil casas, 10 mil por ano, 3 anos, fecharia toda a cidade de Araguari evangelizar. Vamos sonhar, amém? Vamos sonhar, mas também vamos entender a nossa realidade. Isso é para mexer conosco. Nós precisamos acordar. E o alerta de Jesus continua. A seara é grande. Nós estamos falando de uma cidade, irmãos. É na nossa cidade. Quantas cidades tem em Minas Gerais? Você se lembra? Minas Gerais é o estado com o maior número de cidades. Quem se lembra? 853 cidades. Eu sei disso porque eu oro todos os dias. Não por cidade, algumas mas eu sei pelo número. O Senhor alcança as 853 cidades do estado de Minas Gerais. Quem deu o Google aí, vê se é isso mesmo, 853. E das 853, irmãos, né, das várias regiões aí, olha, quantas nós temos alcançado? Vamos falar de El Shaddai, né? Vamos trazer a responsabilidade para nós. Nós temos uma em Uberlândia, sim ou não? Nós temos uma em Uberlândia e outra que nem é nesse estado. É em Catalão, é em outro estado, não é verdade? Então, das 853, quantas nós já alcançamos? 2, né, Araguari e Uberlândia. Irmãos, há uma urgência ou não? Consultou aí, é isso mesmo, 853. 853 é o estado com maior cidades. Irmãos, há uma urgência. Poxa vida, meu tempo aqui não me permite, mas eu quero passar rapidamente aqui o que Jesus fez nesse processo. Primeiro, passo a passo, ele motiva aquelas pessoas, não no texto aqui, mas quando ele junta os 12, lá em Mateus capítulo 10. Mas antes de entrar no 10 para ele enviar os 12, o capítulo 9, o finalzinho, diz que Jesus olhou e se compadeceu daquela grande multidão, porque eram como o quê? Ovelhas sem pastor. E foi aí que ele diz, rogai ao Senhor da seara,
para que mande trabalhadores na sua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O que motivou Jesus? Compaixão. Nós não vamos sair do lugar se não doer em nós. Tem um ditado antigo que é muito certo: o que os olhos não veem, precisamos visitar hospitais. Nós precisamos ir nas casas das pessoas, tomar um cafezinho com alguém, escutar, irmãos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre escutar. Abasteceu, conversa um pouquinho com o frentista. Como é que você está? Como é que está o seu dia hoje? Estou vendo que você está um pouquinho sério. Escuta, só de escutar, você já está sendo um alívio para aquela pessoa. Nós precisamos ter compaixão. Sem compaixão não há ação. O que movia Jesus era a compaixão. Por que não as 200 casas de paz, pastor Carlinhos, como nós temos o potencial? Porque nem todos sentem. Nem todos têm esse senso de urgência que há no coração de Jesus. Poxa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O que ele fez no capítulo 10 de Mateus? Ele juntou o que ele tinha. Foi a primeira comissão, ele juntou o que ele tinha. Ele não tinha 70, quanto que ele tinha? 12. Falou, vamos começar com 12, sim ou não? Tivesse 6, vamos começar com 6. E os 12 formaram ali 6 duplas de casas de paz, é o que ele tinha. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é de compaixão. Segunda coisa, o Senhor disse o quê? Rogai. Rogai. Nada é feito no reino de Deus sem intercessão. Eu quero acrescer aqui o jejum, porque o jejum nos desfoca das coisas desse mundo e nos concentra nas coisas de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre foco, se o tempo nos permitir. Mas a segunda coisa que Jesus falou aqui, intercedam, roguem, clamem. Eu vou mandar vocês numa batalha. Antes, vamos orar, vamos interceder. Toda preparação ocorre pela oração. Irmãos, antes de Jesus vir, Ana e Simão oravam no templo. Antes de Samuel nascer, Ana se prostrou aos pés do Senhor. Oração move o mundo espiritual. Oração nos edifica. Oração nos leva a vencer batalhas. Nós precisamos ser um povo de oração. Quero desafiar você. Pastor Carlinhos, eu não tenho tempo, eu não estou sentindo muito de fazer casa de paz. Ótimo, ninguém é obrigado, porque tudo que é obrigado não dá certo. Tem que ser de coração. Tudo que é de coração vai ser bem sucedido. Então presta atenção. Não precisa fazer casa de paz, mas ore. Ore pelo menos por aqueles que vão fazer a casa de paz. Quero te desafiar, eu tenho esse costume, eu saio de casa muitas vezes para fazer o meu devocional, e eu vou andando pelas ruas. Eu acho que eu vou a uns 2 km por hora, bem devagarzinho, orando, vendo casa a casa, intercedendo pelo meu bairro, pelas famílias. Faça isso. Interceda, Senhor, eu não conheço bem a família que está aqui, mas alcance essa casa, alcance essa família. Se eu tiver uma oportunidade, me dá um tempinho para cumprimentá-los, para me aproximar deles. É assim que se faz casa de paz. Primeira coisa, oração, intercessão. Nós vamos estar fazendo aí a campanha dos pães asmos, né? Bom, você pode inclusive fazer uma pesquisa do que é fermentado e descartar aquilo naquela semana. É um tipo de jejum, mas promova pelo menos um jejum durante um dia da semana. Fala, Senhor, eu quero consagrar esse tempo ao Senhor. Fala comigo, me instrui, me ensina. Traz esse sentimento do teu coração ao meu coração. Então Jesus começa dizendo para eles, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, clamai, intercedei, orai. Olha o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, antes de tudo, antes de o que, irmãos? Antes de tudo, poxa, como seria maravilhoso se começássemos o dia com oração. O apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de quem, gente? Todos os homens, de todos os homens, de todas as pessoas. Terceiro, recrutamento. Quem que eu tenho? Jesus falou, poxa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, quantos que eu tenho? Vamos começar com o que eu tenho. Não vamos esperar crescer para começar, vamos começar com o que eu tenho. Então, houve um recrutamento, né? Eu até coloquei assim, ó, tem vagas para trabalhar na seara do Senhor. Tem vagas. Amém, irmãos? Tem vagas. O salário é altíssimo,
são os galardões que Ele está preparando. É o que a Bíblia diz, tem galardão preparado. Eu te digo, eu não sei, só de estar na presença dEle eu já teria a minha recompensa. Então, tem vagas, irmãos, tem vagas. A Bíblia diz que designou outros 70. Poxa, trouxe a eles um desígnio. Vem para cá, deixa eu falar para vocês, deixa eu dar um propósito a vocês. Deixa eu fazer com que a vida de vocês ganhe propósito, sentido, razão. Eu vou dar uma tarefa para que vocês possam fazer da vida uma vida útil. Abençoe pessoas. Deu a eles um desígnio. Um desígnio. Irmãos, eu sempre falo isso na igreja, né? Quem não trabalha, o que acontece? Atrapalha. Quem não trabalha, atrapalha. Quem que disse isso? Pastor Carlinhos? Não, Jesus, ele falou assim, aquele que comigo não ajunta, o que ele faz? Espalha, não tem meio de campo. O que não está juntando, ele já está atrapalhando. Então, deu a eles um desígnio, pessoas que eram o que, gente? Simples, comuns, mas que ouviram o chamado do Senhor. Eu não estou falando dos 12, que a gente conhece os nomes, e vez ou outra é citado o nome dos 12. Eu estou falando dos 70, me fala o nome dos 70, a não ser Matias que aparece lá em Atos. Não tem. O nome dos 70 não tem, eram pessoas comuns. Outra coisa, eram novos convertidos, sim ou não? Jesus teve um ministério de 3 anos. O mais velho convertido do ministério de Jesus tinha 3 anos de conversão. Eram todos novos convertidos. E quer saber mais? Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Veja bem, Zaqueu foi salvo e já falou assim, ó, eu já vou pedir perdão, eu já vou abençoar aquele que eu defraudei. Ele já saiu ao campo, sim ou não, irmãos? Zaqueu já saiu ao campo, ele se converteu e ele já falou para Jesus, já vou sair ao campo. Jesus podia falar assim, Zaqueu, calma Zaqueu, o povo não te recebe bem, o povo tem bronca de você. Jesus, quando ele falou isso para Jesus, Senhor, eu vou, metade do que eu tenho, eu vou abençoar os pobres. É como se você estivesse falando para Jesus, eu posso, metade do que eu tenho, eu vou abençoar os pobres, em tudo que eu defraudei as pessoas, eu vou colocar juro e correção monetária. Vou pagar quantas vezes mais? 4 vezes mais, meu Deus, que beleza. O povo pensou assim, nem se eu tivesse colocado na poupança esse dinheiro, eu teria rendido tanto. Quando receberam, sim ou não? Ele já saiu ao campo e foi trazendo aquele testemunho da conversão dele. Eu tenho certeza que isso alcançou muitas pessoas. E Jesus diz, aqui há um filho de Abraão, e a salvação entrou nessa casa. Nós poderíamos falar da mulher samaritana, sim ou não, gente? É uma tardezinha de conversa com Jesus, ela sai da presença de Jesus, traz uma cidade aos pés de Jesus. Pastor, eu não sei nem abrir a Bíblia direito. Então vá aprender, né, irmão? Precisa. Aprenda. Mas o mais importante é compaixão. Quem tem compaixão faz mais do que qualquer pessoa instruída na palavra de Gênesis e Apocalipse. Porque é melhor praticar do que apenas ser ouvinte e não praticante, diz Timóteo. Olha só, nós temos aqui o endemoniado de Gadara. Ele falou, deixa eu te seguir, Jesus. Jesus falou, não, vai para os seus e pregue aquilo que Deus fez na sua vida. Nós poderíamos falar aqui do cego de nascença, que nem conheceu Jesus, porque quando conheceu Jesus estava cego. E aí a Bíblia diz que Jesus mandou ele para o tanque de Siloé, ele se lavou, voltou vendo e todo mundo ficou esperto. Aqui falou, você era cego mesmo? Não era e tal. Mas ele não cansava de dizer, olha, eu não vi, eu não sei quem é, se você me mostrar na multidão, não sei, eu estava cego. Mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, esse homem é um homem de Deus. Ele deu um testemunho, ele abalou aquela cidade. Poxa, o Senhor quer contar, não com pessoas catédras, os cátedras da teologia, os cátedras do entendimento, aquelas pessoas que conhecem tudo sobre Bíblia, não. Deus quer usar gente que tem compaixão. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pode ser você, Sr. Carlinhos, mas eu estou vendo tem pouco tempo, pode ser você. Deus quer usar a sua vida. Quantos recebem? Então dá um aplauso para Jesus, que Ele merece. Aleluia! Deus quer usar você. Pastor Danilo sempre fala sobre isso, né? De pessoas novas sendo usadas por Deus de uma forma extraordinária. Há uma promessa, Jesus está dizendo, quando vocês forem, digam
Olha só, o texto vai dizendo assim: para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Quando vocês chegarem, falem: estou chegando, o mestre está se aproximando. E essa é a palavra. Poxa, Jesus está voltando. Quantos creem que o Senhor Jesus está voltando? Essa é a palavra, essa é a pregação. O reino de Deus está próximo. O que é para fazer então? Arrependei-vos. Poxa, uma promessa, o Senhor Jesus está vindo. Somos chamados para preparar o caminho do Senhor. E aí ele fala: ide, essa é a expressão, ide. Ele não só recruta, mas ele comissiona aquelas pessoas. Essa é a parte do comissionamento. Ide, porque a ordem já foi dada. Gente, a ordem foi dada há quanto tempo? Há mais de 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, por volta de 2000 anos atrás, né? A ordem foi dada. O Senhor Jesus virou para eles: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos comissionados por Ele, nós somos enviados por Ele. Qual é o formato que Ele designou? De 2 em 2, não é para ninguém sozinho. Não é para ninguém sozinho. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes para nós o quê? É bem melhor serem 2 do que 1. É melhor. Um vai ajudando o outro, um vai animando o outro, um vai instruindo o outro, e assim por diante. Sempre importante, um dos dois estar na liderança, né, por causa de decisões. Então, uma pessoa mais experiente. E os líderes de célula que vão formando essas duplas, observar: olha, vocês dois podem ir, podemos. Você então estará na liderança para que possa trazer um relatório, me reportar, dar uma direção. Então, sempre é importante que haja uma liderança. Em todos os lugares o Senhor estabelece liderança. Quem que é mais importante, o homem ou a mulher para Deus? Os dois, irmão, sim ou não? Quem é mais importante para o Senhor, o homem ou a mulher? Os dois são importantes. Não tem para o Senhor nenhuma diferença entre o homem e a mulher, principalmente em Cristo Jesus. Mas há níveis de autoridade, porque o Senhor estabeleceu a autoridade. Presta atenção nisso aqui é muito importante. Não é para fazer com que o homem, cabeça da casa, seja mais importante que a mulher, de forma alguma. É para que, sendo ele o líder, um dia ele preste o relatório e contas de tudo aquilo que aconteceu na casa dele. Então, mulher, antes de você brigar com o seu marido, porque às vezes ele é o cabeça do lar, está sendo um pouco chato, né? Ora por ele, intercede pela vida dele. Se ele não é convertido, ganha ele para Jesus pelo seu procedimento. Você sabe por quê? Porque a paulada maior vai ser em cima dos cabeças. Não é fácil ser liderança, não. É melhor ser liderado. Então, o formato é de 2 em 2. Olha só, consciência do desafio. Já estou terminando, reta final. Consciência do desafio. O que Jesus falou? Eu estou enviando vocês como cordeiros no meio do quê? De lobos. Jesus não dourou a pílula. Ele não dourou a pílula. Ele falou assim: ó, tem desafio, tem batalha, tem pessoas traiçoeiras. Sim ou não, irmão? Pessoas traiçoeiras. Vocês vão buscar quem? Os filhos da paz. Não insiste com quem não quer, não, irmãos. É o que Jesus está falando. Não insiste com quem não quer. Amém? Você vai procurar a fruta madura para apanhar. Nem aquela que está verde, nem aquela que já está podre. Deixa ela com Deus. Busca aquelas que estão com o coração aberto. Está com o coração aberto, é um filho da paz. Porque eu estou enviando vocês. Eu achei interessante essa figurinha ali, olha. Do cérebro e o coração. Emoção e razão. Nós precisamos agir com as duas coisas. Jesus falou já, né? Sede o quê? Simples como as pombas, mas também prudentes como a serpente. Nós precisamos agir com prudência e também com preparação. E nessa questão da preparação, o livrinho das casas de paz, né, se você não tem o livrinho, nós vamos distribuir para você que é dupla. Tem toda a instrução aqui, como que você pode fazer, muito simples. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão da simplicidade, é agora. E aí Jesus fala para eles assim, ó, não levem bolsa, nem alforje, nem sandália. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não complica não. Seja o mais simples possível. Ah, mas porque aqui na cartilha eu tenho que falar isso, isso e isso. E a pessoa começou a abrir o coração lá e não está dando tempo de eu pregar aqui para ela. Tudo que está aqui para eu falar. Irmão, não fala. Quantos estão entendendo que é simplicidade? Deixa aquele momento ali para a pessoa abrir o coração. Foge do protocolo. Mas deixa a ação do Espírito Santo te conduzir.
Não fica preso às coisas. Simplicidade. É isso que Jesus sempre vai enfatizar para nós. Seja simples. Outra coisa, foco. A ninguém, pessoal do louvor pode subir. A ninguém saudeis pelo caminho. Então Jesus está nos ensinando a ser sem educação. Irmãos, orem por mim. Muitas vezes nós somos sem educação. Por exemplo, sexta-feira eu fui sem educação. Eu estava para chegar atrasado naquele compromisso, né? A responsabilidade já era minha, eu não podia estar chegando atrasado, mas eu já tinha avisado, eu sempre faço isso, né? Se alguém está me aguardando, eu sempre mando uma mensagem, vou chegar com 5 minutos de atraso, assim, tal. O compromisso era na Natal Mujale, e eu vim da minha casa passando pela Tiradentes. Tiradentes é a sequência ali da Natal Mujale, fui da praça. Início da Tiradentes, em frente à igreja presbiteriana. Eu estou passando ali, o pessoal sobe pela praça. Tem um baita de um pare lá, o pessoal parar, gente. O pare é minha testemunha. Tem um baita de um pare lá, o pessoal parar. Pois o cara enfiou o carro assim na minha frente, eu dei aquela freada e respirei fundo. Deixei ele passar. Já agradeci, obrigado, Espírito Santo. Né? Mas o outro já foi na sequência, irmãos. Aí eu fui, dei uma buzinada para ele. Falei para ele assim, espera aí, né? Não fiz nada de pejorativo, irmãos. Graças a Deus. Para aí, me espera aí. E fui atravessando o carro assim, meio de esguio, né? Que ele já tinha botado o bicão do carro. E aí eu escuto dentro do carro, oi, pastor Carlinhos. Aí eu falei dentro do carro, poxa vida, eu não tenho direito nem de ficar nervoso. Meu direito é de não ter direito algum mesmo, né? A pessoa gritou, ei, pastor Carlinhos. Eu falei, ô papai, né? Então, irmãos, o que o texto está dizendo aqui? Para nós termos o quê? Foco. Não nos distrairmos com nada. Não deixarmos nada tirar a nossa paz. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Mas a ninguém saudeis pelo caminho. Não é porque Jesus está falando para eles serem sem educação. O que Jesus está falando na saudação é que às vezes você vai cumprimentar alguém e vai se demorar com essa pessoa e há uma urgência. Quantos estão entendendo que há uma urgência? Nós acabamos de falar sobre isso. Há uma urgência. Então não se complica. O Senhor está falando para você fazer isso, faça isso. Seja proativo naquilo. Tenha foco. Não se distraia com nada. Aí o cara vê no celular, né, gente? Esses dias eu vi um videozinho, o rapaz atropelou o outro, foi chamar o SAMU, aí viu um videozinho lá do YouTube, não sei, começou a ver o videozinho, e o cara lá precisando de socorro, e ele distraído lá no celular. Qual que é a proposta? É paz. Escuta isso aqui. Pastor, mas a pessoa não quer se converter. Deixa a conversão com Deus. Quem convence é o Espírito Santo. Eu vou lá para levar o que, gente? Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Leve paz. A pessoa depois no final nem quis vir na igreja. Pastor Carlinhos, deixa. Uma semente foi lançada, amém? Isso não é minha e sua responsabilidade. Deixa o Senhor convencer. Não perca as oportunidades. Tem um filho da paz. A porta está aberta. Então entre naquela casa. Algo interessante. Nem todas estarão abertas. Por isso é preciso o que? Ter determinação. Nem todas as portas estarão abertas. Jesus falou, não recebeu vocês ali. O que vai acontecer com a paz? Ela voltará para vocês. Nesse sentido, o que acontece, irmãos? Você nunca vai perder a paz, amém? Como o pastor Carlinhos perdeu, lá na Tirada perdi a paz, né? Eu pequei. Mas a paz vai voltar para você, até que você encontre um filho da paz. Sabe o que é o mais importante nas casas de paz? Lógico, mais importante é a conversão da pessoa, mas se ela não se converter, você encontrou uma porta aberta e desenvolveu o quê? Relacionamentos. Uma hora, esse bumerangue volta, porque nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Então, mais importante, desenvolva relacionamentos, fica naquela casa, né? Conheça essa pessoa, porque o mundo dá voltas. Amanhã essa pessoa
ela aceita aquele convite que você fez, ela vem para o Senhor. E por fim, irmãos, terminando, curai os enfermos, pregai o Evangelho, faça daquele território um território de Deus. Você é um embaixador, fique de pé, você é um embaixador do Senhor. Aonde você pisar a planta do seu pé, será abençoado. Você recebe? Onde você pisar a planta do seu pé, será abençoado. Você é um embaixador do Senhor. Aquele lugar ali vai se tornar durante essa... Você sabe que essa casa de paz é um pouco mais dinâmica. Não é os 2 meses que é a casa de paz oficial. Essa é de 5 semanas apenas. Por isso nós vamos desenvolver no mês de maio. Então, é bem rapidinho. Poxa, é um mês só. É só um mês. Então, faça daquele tempo um tempo onde um pouquinho dos céus seja derramado sobre aquela casa. Pastor Carlinhos, mas é em maio, o senhor está falando na primeira semana de abril, é para você sonhar e orar. Feche os teus olhos. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Jesus está dizendo para mim e para você: filho, vai mais ao largo, lança as redes. E às vezes no meu coração, no seu coração, você pode falar assim: ah, mas eu fiz isso a noite toda, eu tenho feito isso, não tenho apanhado nada. Mas acorda nessa manhã e diz assim: não, Jesus, sob tua palavra eu vou lançar as redes, porque Ele nos mandou. Vai, podem ir, eis que estarei convosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, eu quero terminar essa reunião, nosso tempo já avança. Quero terminar essa reunião orando por nós. Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por nós. Nós como igreja, nós precisamos tanto de Ti. Nós precisamos tanto ser ajudados. Às vezes a gente tem medo, temores. O Senhor falou para Josué: não temas, Josué, eu sou contigo, fica tranquilo. Coloca essa compaixão do Teu coração no nosso coração e nos envia para sermos Teus embaixadores. Durante o mês de abril, nos leva a sonhar. Coloca diante de nós filhos da paz, e que nós possamos já estar preparados. Quem sabe uma dupla pode fazer até mais de uma casa de paz. O Senhor há de abrir portas para nós, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Se você recebe, dá um aplauso para Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha, nosso tempo já passou. Eu não sei, quer dar algum aviso aqui? Dudu, quer falar alguma coisa sobre o acampamento? Então eu queria que você desse um abraço na pessoa que está do teu lado. Fala para ela: olha, vamos sonhar. Pelo menos sonhar. Vamos orar, pelo menos orar. Vamos orar. Que Deus te abençoe. Uma semana de paz, de graça, em nome de Jesus. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar.